Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais uma terça de leituras. Eu sou a Priscila Harder e hoje eu vou ler um trecho de um livro da Clarissa Pinkola Estes. O livro se chama O Dom da História. Vamos lá? Quando eu era criança, os poucos parentes húngaros que sobreviveram à devastação da guerra na Europa acabaram vindo para os Estados Unidos com a ajuda dos que já se encontravam aqui. De repente, eu era a única feliz herdeira de uma família adicional que incluía algumas velhas notáveis. Uma, em especial, eu chamava de Tia Irena, que em húngaro é um nome carinhoso que se dá a quem conta histórias, como o nome Mamãe Gansa na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Foi ela quem me ensinou uma história sobre o que suficiente realmente quer dizer. Na época, ela era uma velha que se tornou um dos tesouros da minha vida porque era cheia de um amor imenso pelos seres humanos e, mais especialmente, pelas criancinhas. Às vezes, ela me acordava de manhã salpicando água fria no meu rosto. Isso ela chamava de sua bênção especial para mim. No verão, ela passava suco de cerejas pretas no meu rosto como se fosse ruge. E uma vez, no inverno, fora das limitações do bom comportamento vigente entre os adultos da época, ela deslizou comigo morro abaixo num trenó até chegarmos a um pasto, dando risadas o tempo todo. O melhor de tudo era que ela conhecia uma infinidade de histórias. Quando eu subia no seu colo, sentia que estava sentada num grande trono aconchegante, e tudo parecia perfeito conosco e com o mundo. Isso era ainda mais extraordinário se considerarmos que ela e todo esse lado da família haviam atravessado anos de medo e desumanidade indescritíveis durante a guerra. Eles eram lavradores simples, que moravam nos povoados minúsculos e aldeias remotas. E como milhões e milhões de mulheres e homens semelhantes, nos países de toda a Europa, todos eles foram lançados numa guerra que não criaram e que, no entanto, eram forçados a suportar ou morrer. Titia, como todos os que sobreviveram, costumava repetir o tempo todo: não consigo tocar nesse assunto. Ninguém pode entender como foi terrível. Ninguém pode entender como foi, a menos que tivesse presenciado a guerra, sentido seu cheiro, ouvido seus ruídos, se agarrado à vida durante aquele período. Quando eu lhe perguntava que lembrancinha ela gostaria de ganhar no aniversário ou no Natal, sua resposta era sempre a mesma: presente nenhum. Por favor, minha queridinha. Os presentes que eu mais queria já estão aqui, agora. Poder abraçar uma criança de novo, poder sentir o amor, poder rir às vezes e, finalmente, poder novamente chorar. Tudo o que mais quis está aqui. Eis a história que ela me deixou sobre o suficiente. Ela contou em terceira pessoa, como as pessoas contam quando não conseguem tocar nesses assuntos. Toda vez, talvez o cerne da história lhe seja familiar, pois ela é muito antiga. Há muitos e muitos anos, durante a guerra, uma pequena fazenda na Hungria foi invadida 3 vezes por 3 exércitos diferentes. Perto do final da guerra, no inverno, apenas 3 dias antes do Natal, chegou ainda mais um exército e carregou praticamente todos os que restavam para campos de trabalhos forçados. Os outros foram levados, marchando até a fronteira, sendo ali deixados sem sapatos e sem agasalhos. Por um milagre, uma das velhas conseguiu se esconder na floresta. Assustada e aflita, ela perambulou na mata por horas intermináveis, tentando num instante ficar negra como um tronco de árvore e no instante seguinte branca como a neve. Ao seu redor, apenas a noite estrelada e de quando em quando o som da neve caindo das árvores. Com o tempo, ela chegou a um pequeno barracão do tipo usado por caçadores. Encontrando-o vazio, ela entrou e se deixou cair no chão.
aliviada. Foram apenas momentos até ela perceber que ali, na cabana, na penumbra, havia mais alguém. Era um homem muito velho, cujos olhos estavam cheios de medo, mas ela soube imediatamente que ele não era seu inimigo. Num instante, ele percebeu que ela também não era sua inimiga. Para dizer a verdade, os dois eram mais esquisitos do que assustadores. Ela usava calças de homem, curtas demais, um casaco ao qual faltava uma das mangas e um avental enrolado na cabeça à guisa de chapéu. Quanto ao homem, suas orelhas eram de abano e o cabelo se resumia a 2 tufos brancos. As calças eram como 2 balões com uns gravetinhos de perna dentro. Seu cinto era tão grande que lhe dava 2 voltas na cintura. Ali ficaram eles sentados, 2 estranhos, sem nada de seu, privados de tudo, a não ser das batidas do coração. Ali estavam eles, 2 refugiados, atentos, para ver se ouviam passos na neve. 2 criaturas, prontas para fugir no instante necessário. E juntos carregavam toda essa mágoa numa noite belíssima, na qual, em tempos normais, as pessoas de toda parte estariam celebrando ao seu próprio modo o apogeu do Natal e a volta da luz abençoada ao mundo. Estava claro pelo jeito de falar do homem que ele tinha muito mais instrução do que a mulher. Mesmo assim, ela ficou grata quando afinal ele disse: "Deixe-me contar uma história para passar a noite." Ah, uma história, algo conhecido. Na época em que viviam, nada, mas absolutamente nada fazia sentido. Já uma simples história? Isso ela podia compreender. Eis a história que ele narrou. Uma história que conferiu significado à pergunta: o que é suficiente? E tornou aquela noite diferente de qualquer outra passada. Nesta noite não temos nada, começou o velho. Mas em outras partes do mundo há, sem dúvida, pessoas que podem ter muito mais do que precisam. O que é suficiente? Vamos examinar essa pergunta. Bom, e como vocês perceberam, a história não terminou. Semana que vem eu vou gravar outro trecho da história, a história dentro da história, que está nesse livro, O Dom da História, da Clarissa Pinkola Estes. Então, é isso. Semana que vem temos mais a outra parte, o final dessa história, ou a história dentro da história. Muito obrigada, boa terça de leitura para todo mundo. Quem quiser comentar o que está achando, se está acompanhando os vídeos da terça de leitura, o que gosta de escutar, se descobriu algum trecho, se quiser compartilhar também ou recomendar alguma leitura, escreve aqui nos comentários que eu leio e quem sabe também leio um trechinho para todo mundo de alguma leitura que vocês gostam ou querem compartilhar, tá bom? Beijos, até semana que vem.